Já de volta com o Si Notícias de hoje para falar sobre um assunto que interessa a todos nós brasileiros, né? A questão da aposentadoria. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma proposta de mudança do fator previdenciário, que é o cálculo utilizado para a concessão da aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Para falar, explicar exatamente o que é isso para nós, a gente recebe o advogado Cleilton Mendes. Tudo bem, doutor Cleilton? Tudo bem, Cláudio. Maravilha. Mais uma novidade aí, essa aprovação do fator previdenciário. Agora, antes de falar da aprovação, doutor Cleilton, queria que o senhor explicasse o que é o fator previdenciário. É importante mesmo, Cláudio. Primeiro, o nosso telespectador tem que entender o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma regra que o governo criou em 1999, com a intenção de realmente reduzir o valor pago pelas aposentadorias. Como o Brasil é um país muito jovem, a Previdência, a gente sempre ouve falar no déficit da Previdência. O déficit é a diferença entre aquilo que a Previdência recebe e aquilo que ela tem que pagar. Fica sempre um buraco ali, né? Sempre um buraco, a gente sempre ouve falar nesse rombo da Previdência. Aí a Previdência, o governo Fernando Henrique, criou o famoso fator previdenciário. Esse fator previdenciário, resumindo, é uma equação que utiliza a idade da pessoa e a expectativa de vida média que o brasileiro tem. Quanto mais nova a pessoa se aposenta, mais tempo de vida ela tem, menor a aposentadoria. Menor é o valor da aposentadoria. Então hoje, só para o nosso telespectador entender, uma pessoa que tem 35 anos de contribuição e se aposenta com 60 anos de idade, ela vai ter aí uma perda de aproximadamente 15% da última contribuição. Perfeito. Ou seja, se ela se aposentou com 60 anos de idade, pagando a última contribuição a R$1.000, ela vai receber aproximadamente 850, ou seja, vai receber só 85%. Né? Mesmo tendo contribuído os 35 anos. Mesmo tendo contribuído os 35 anos direitinho. E aí, assim, e o problema é que essa medida, ela aumenta em média pouco mais de 1% ao ano. Então, se você se aposenta com 65 anos, você vai se aposentar só com 90% daquilo que você recebe. A diferença é mínima. É muito pequena. Entendi. Doutor Cleilton, nessa aprovação realizada pela Câmara Federal, claro que tem todo um caminho longo ainda para percorrer. Verdade. Até a presidente assinar, se é que vai corroborar com isso aí, eu acredito que não. Os deputados, a alteração aprovada propõe a chamada fórmula 85/95, né? 85 para as mulheres, 95 para os homens. Como é que funciona isso? Verdade, Cláudio. E agora, com essa nova MP, a proposta que passou ontem na Câmara, e ainda, como você bem disse, falta passar pelo Senado e depois pela aprovação da Presidenta da República, é sobre esses dois números que o cidadão tem que gravar. É 85/95. Como é que ele vai funcionar? Resumindo, a equação é bem simples. Para os homens, 35 anos de contribuição mais idade. Se der igual a 95, você tem 100% da aposentadoria. Então, no exemplo que a gente usou agora há pouco de uma pessoa que se aposenta com 60 anos, então contribuiu 35 anos. Tem 60 anos de idade, 60 com 35 vai dar 95. Perfeito. Então, em vez de ela receber 85% da aposentadoria, ela vai receber 100% da aposentadoria integral, né? Para as mulheres. Para as mulheres, a fórmula é 30 mais idade igual a 85. Então, se ela contribuiu durante 30 anos, somando com a idade dela, der 85, ela vai ter 100%. Ou seja, se a mulher tiver 55 anos de idade, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Se aposenta com 100% da aposentadoria da última contribuição. Ou seja, não vão ser aplicados para essas pessoas o fator previdenciário. Esse é o jeitinho que vai ter para sair fora dessa equação do fator previdenciário. Em sua opinião, seria uma forma mais justa de resolver essa questão? Porque hoje o trabalhador está sendo penalizado, né, doutor? Verdade, sem dúvida. Eu creio, assim, se a gente falar de forma nua e crua, puramente de justiça, é sem dúvida nenhuma a melhor fórmula, a fórmula mais justa. O problema é que, efetivamente, também a gente tem esse famoso rombo do INSS, da Previdência. Então, assim, a expectativa de vida do brasileiro hoje, ela aumenta a cada ano. Todos os anos, de 2 em 2 anos, o IBGE publica uma expectativa média de vida do brasileiro que ela vai aumentando. Quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais tempo essa pessoa vai receber de benefício. Entendi. E eu não sei se hoje o Brasil, se o INSS brasileiro, a Previdência brasileira, tem condições de suportar
essa nova matemática. Tá certo. Bom, saindo um pouquinho da questão da aposentadoria, mas falando também de benefício, doutor Cleilton, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a pensão por morte, que teve mudança aí, né? Hoje, a esposa ou o marido que perde um companheiro ou a companheira não vai, assim, receber a pensão automaticamente, mais não, né? Pois é, a proposta também que foi votada ontem na Câmara é justamente essa. Na regra atual, se você está casado ou tem união estável, independente do tempo, via de regra, você recebe o valor da sua pensão por morte. O texto que passou ontem pela Câmara fica determinado o seguinte, que para a pessoa, para o viúvo ou viúva, ter o direito à pensão, é necessário que tenha pelo menos 2 anos de convivência comprovada ou certidão de casamento, no caso de casamento ou convivência comprovada em união estável, e de que o falecido tenha pelo menos 1 ano e meio de contribuição. Entendi. Então, assim, antes, se eu tivesse com 1 ano de contribuição e se eu tivesse com 1 mês de contribuição e tivesse 1 mês de casamento, minha esposa falecesse, eu já teria direito automático ao benefício, à pensão. Agora não, agora a gente tem essas limitações e outra. Para eu receber ela de forma vitalícia, que essa pensão também é vitalícia, eu tenho que ter 44 anos ou mais. Tem a questão de idade também. Idade. Então, se eu tiver 43 anos ou menos, aí já não vai ser mais vitalícia, já vão ser as regras já estabelecidas pela lei. É uma situação complicada, né? Bom, doutor Cleilton, ainda dentro do direito, agora saindo um pouco dessa questão civil, né? Vamos falar um pouco da questão criminal. Ontem, né, nesta quarta-feira, foi feito o julgamento do Fernandinho Beiramar, né, uma pessoa famosa aí, né, condenado várias vezes por vários crimes, né, esse narcotraficante aí condenado. Somando as penas dele, as condenações, chegam a 255 anos de prisão. Aí a dona de casa, o trabalhador que está aí assistindo ao telejornal pergunta, gente, mas como que alguém foi condenado a 250 anos de prisão, mas a legislação brasileira só permite 30 anos na cadeia? Explica isso pra gente. Cláudio, é como a gente conversou, assim, eu sou suspeito em dizer, mas é impossível você julgar o advogado, o promotor ou o próprio juiz sobre isso. Eles estão cumprindo uma determinação legal e constitucional. E quem faz leis no Brasil é o Poder Legislativo composto por deputados e senadores. Entendi. Quem elege deputados e senadores somos todos nós. Né? E aí as pessoas, às vezes, sem questões políticas, mas colocam Romário, Bebeto, Tiririca para fazer lei, acaba acontecendo isso. Mas por que é assim? O texto constitucional brasileiro, ele determina que não existe prisão perpétua. Ninguém pode cumprir prisões durante toda a vida. Está na Constituição. Está na Constituição Federal. Então, o limite que acabou sendo estabelecido foi de 30 anos. Esse é um ponto. Então, independente da soma das penas, ela ultrapassar os 30 anos, para se evitar a prisão perpétua, você estabelece o tempo máximo de permanência detido de 30 anos. O segundo já que o limite máximo é de 30 anos, por que julgá-lo de vários crimes, já que isso, no passado ele já tinha mais de 200 anos? Entendi. A legislação também determina que as pessoas sejam julgados por cada ato. Então, cada crime, um julgamento. Cada um separado, cada um é um Os processo crimes são diferente. julgados, exatamente, até mesmo para dar o efeito pedagógico para a parte e para a própria sociedade como um todo, de que os crimes são apenados. Entendi. Né? Então, somando tudo isso, dá essa conta final que, na prática, a pessoa jamais cumpriria uma pena dessa. Jamais cumpriria uma pena dessa, independente da soma que der. É um caso até muito pedagógico, é um caso até, para o cidadão entender bem, ele é até muito emblemático realmente por isso. Independente da soma das penas, as pessoas sempre vão cumprir no máximo 30 anos de cadeias reclusas. É o máximo que a legislação brasileira permite. E é raro ouvir dizer, alguém ficou 30 anos trancado. É muito raro. Eu não me lembro, eu acredito que o senhor deva conhecer poucos casos também, né? Também até porque a expectativa de vida de um presidiário não chega a 30 anos recluso. Imagino. Né? Tá, Joia. Já no final aqui do nosso bate-papo, eu quero dizer o seguinte, doutor Cleilton Mendes, advogado, a partir desta semana, faz parte, claro, já do nosso time aqui, vai ser colunista, vai estar todas as semanas trazendo um assunto relacionado ao direito civil, trabalhista, previdenciário, trazendo uma informação para que você, né, nosso telespectador, possa aprender um pouco mais, se informar um pouco mais. Portanto, doutor Cleilton, seja bem-vindo aqui ao nosso time. Todas as quintas-feiras, dentro do Sim Notícias, a gente vai ter a sua presença aí sempre com assuntos diferentes, né? Eu que agradeço, Cláudio. Eu pretendo realmente trazer
numa linguagem mais clara. Acho que as pessoas, o cidadão tem o direito e tem a necessidade de conhecer seus direitos. O Rui Barbosa dizia que quem não conhece os seus direitos nem merece tê-los. Então, vamos cumprir o nosso papel social aqui de informar o cidadão os seus direitos. Tá jóia. Então, portanto, a partir da semana que vem, a primeira coluna aqui do nosso convidado, o Dr. Cleilton Mendes, advogado. Esta edição do Sim Notícias está terminando. A gente, claro, pede que você mande a sua sugestão de reportagem, inclusive sugestão para um quadro aqui do Dr. Cleilton, né, sobre o direito. Tem alguma dúvida? Mande um e-mail para o endereço que aparece na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas reportagens e entrevistas nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube. O telefone fixo para você ligar também, dar a sua sugestão, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.